Sejam bem-vindos a mais um Pode Tocar. Eu sou Camila Oliveira e vou conduzir o papo hoje falando sobre jornalismo com uma pessoa muito bacana. Ele que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais aí de uns meses para cá, uma pessoa muito legal e que já tem história no jornalismo baiano. É bonitão, então podem ficar e vocês vão gostar. Mas antes, roda a vinheta. Alô, alô, publicitária! Fala, meu marqueteiro! Chama todo mundo, porque está passando agora o Pode Tocar! Ele já passou pelo Jornal à Tarde, Tribuna da Bahia, Jornal Correio, apresentou o programa de rádio na Nova Brasil FM, foi colunista da Rádio Globo, atua há 14 anos como diretor de comunicação da Câmara Municipal, é idealizador e editor-chefe do portal Muita Informação. E tem muito mais coisa que eu deixo para ele mesmo falar. Oswaldo Lira. Muito obrigado pelo convite. Bem-vindo ao nosso Pode Tocar. Obrigada por ter aceitado esse convite. Lógico, um convite não, uma demanda irrecusável. Pode tocar que eu danço, porque com você, com certeza é um prazer estar aqui. Um prazer ter você aqui. Vamos falar sobre jornalismo. Queria saber de você o seguinte: quando foi que você pensou assim, jornalismo é o que eu quero para minha vida? Na verdade, o jornalismo entrou por acaso na minha vida, mas como não existem acasos, eu queria muito fazer direito, porque eu não sabia, na verdade, o que eu queria fazer naquela fase de mudanças, de entrar na faculdade, e aí o que é que eu quero fazer? Pensei, naquele momento não tinha a quantidade de informação, de acesso que a gente tem hoje, muito menos de faculdade. E aí, depois de tentar 1 ano e meio de direito, passei em várias faculdades, menos na bendita área jurídica. Eu falei, ó, vou na Consultec. Lembram da Consultec? Só tinha ela para poder recorrer quem queria entrar na faculdade, ainda mais para entrar numa particular. E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha relações públicas e jornalismo. Como eu não conhecia nenhum RP na época, e eu já trabalhava no Shopping Barra, eu vendia sapato. Eu falei, ó, vou fazer jornalismo porque eu conheço alguns jornalistas. E aí comecei, fiz vestibular no Bahia, passei no primeiro dia de aula, sentei no fundo da sala, teve aquele momento só eu e Deus, e aí eu conversei sério com ele, como eu sempre faço, e falei que se fosse para ser da vontade dele, que desse tudo certo, que eu me apaixonasse, porque se não fosse também eu queria cair fora, porque eu morria de medo de fazer com muitos amigos que começavam a fazer uma faculdade, passavam por 10 sem saber o que realmente queria fazer. E aí, graças a Deus, foi a vontade dele, foi a minha escolha, passou a ser a partir daquele momento, e eu terminei o primeiro semestre já apaixonado, e tô eu aí, jornalista, há alguns longos anos, rodando no mercado. A vida acaba nos conduzindo, né, para os caminhos certos, porque Sim, gostar do que faz pode parecer elementar para a gente, mas não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que gosta do que faz. e isso faz toda a diferença, assim, é uma profissão como várias outras que demandam muito, mas ou você ama muito o jornalismo ou você não consegue sustentar, fazer parte desse dia a dia. É muito corrido, há muita demanda, há muita cobrança, nem sempre a remuneração é como você esperaria ou como gostaria. Tem que trabalhar em um, dois, três, quatro, vários lugares para ter um rendimento melhor no final do mês. E eu sempre tive, graças a Deus, o privilégio de me cercar de pessoas boas, de trabalhar em lugares muito bons, e que ao longo dessa minha jornada aí de mais de 15 anos, me faz olhar para trás e me orgulhar muito de toda essa construção, de todo esse período. Todos os lugares que eu passei, Tribuna da Bahia, trabalhei 2 vezes na Tribuna, a última eu levei 9 anos como editor de política, Jornal Correio, à tarde, nossa, muitos lugares eu passei, estou na Câmara há 14 anos, já fiz muita coisa na Câmara de Vereadores, já assumi a direção da rádio, inaugurei a TV Câmara no digital, inaugurei a Rádio Câmara, voltei para atuar como diretor, estou lá novamente, ou seja, é uma construção de muitos anos, mas que se você não tiver muito amor, você não sustenta não, porque o mercado é bem, bem delicado. Você já fez rádio, já atua no marketing digital com site, você tem, já passou por TV, né? Você Sim. fundou, assim, ajudou na formação da TV Câmara, enfim, impresso. Alguma dessas vertentes você se identifica mais?
Acho que é difícil ter que escolher uma área do jornalismo que eu me identifique mais, porque eu acho que o jornalismo, de modo geral, é uma grande cachaça. Ter a capacidade de usar a sua força de trabalho para prestar serviço, para ser útil para outras pessoas, é algo realmente que faz os meus olhos brilharem todos os dias. Isso é muito bom. Tive experiência no impresso, tenho experiência em TV, em rádio, em assessoria, em digital, mas eu acho que essa junção de fatores e junção de experiências que me tornam o jornalista que eu me tornei hoje e que estou no começo do caminho, num processo de construção que é diário. Sim. Isso não tem como a gente fugir, mas acho que ter um pouco de experiência em cada área faz você olhar para o mercado de uma forma diferente e te deixa mais preparado para assumir vários desafios. O desafio é o que move o bom jornalismo, né? Então, eu acho que não tem uma área que eu goste mais. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, gosto de ter uma boa comunicação. É óbvio que tem momentos e momentos da carreira. Gosto de TV, gosto de rádio, como gosto de impresso, gosto de escrever. Tenho meu portal de notícias hoje que acaba juntando, reunindo um pouco de todas as experiências que eu tive ao longo da minha carreira, meu principal produto hoje. Então, acabo bebendo de várias fontes para construir o jornalista e a profissão que eu me orgulho muito de fazer parte hoje em dia. Tem algum jornalista, um profissional que você se inspire, que você diga assim, esse é o cara que eu quero... Tem muitos jornalistas que eu me inspiro. Tem uma em especial que desde o começo sempre me acompanha, assim, que é Gabi, Marília Gabriela. Eu sou apaixonado por ela, pela forma como ela entrevista. Eu acho que foi Marília Gabriela que me despertou o interesse realmente por ser um bom entrevistador, por buscar entrevistar, mergulhar no universo das pessoas, saber respeitar esse universo. E ela me inspira muito, assim, no dia a dia. Tive o privilégio de encontrar com ela uma vez no Círio de Nazaré, no elevador. E, nossa, foi uma experiência incrível. A gente terminou, saí do elevador, foi tomar um café e batemos um papo incrível. Eu falei para ela, meu Deus, Gabi, estou de frente com você, que privilégio poder ver o quanto você me inspira. Tem Boechat, que é um cara que já entrevistei, que faz muita falta no jornalismo pela seriedade dele, pela forma correta como ele sempre lidou com o público e com a notícia de modo geral. Você tem muitos nomes aí do jornalista que Renato Machado, a elegância, a forma sempre muito firme, ao mesmo tempo educada de dar notícia. Tem muita gente boa aí que me inspirou e que me inspira no dia a dia. Como é que você se prepara para uma entrevista? Eu estudo. Não dá para chegar numa entrevista de peito aberto sem saber para onde você quer levar essa entrevista. Assim, cada entrevistado tem uma visão de mundo e tem uma forma de se comunicar muito diferente. Então, eu, como jornalista, antes de me debruçar, antes de abrir o microfone ou de me colocar diante de uma pessoa, eu tento entender um pouco essa pessoa e construir um roteiro do que é que eu quero retirar dessa entrevista. Eu já tive experiência de começar uma entrevista por um roteiro, um caminho, uma ideia e a fonte me levar para um lado completamente oposto. E eu não consegui trazer para o ponto que eu queria. Então, o roteiro é fundamental para você entender o que você quer tirar daquele convidado, que parte do universo dele você quer atingir e como conduzir. Então, um bom roteiro, se preparar é sempre a grande dica para qualquer boa entrevista. E você já ficou em alguma saia justa com algum entrevistador? Com algum entrevistador ou com algum entrevistado? Com algum entrevistado. Sempre tem. Eu acho que a vivência faz a gente ganhar um pouco mais de jogo de cintura e saber sair das situações. Óbvio que tem entrevistas mais factuais do dia a dia, com político, faz parte do meu habitat, do meu dia a dia. Não necessariamente eu tenho que ter um roteiro para entrevistar todos, porque está muito no seu dia a dia. Mas óbvio que é sempre bom ter sabe, eu quero conduzir a entrevista por aqui. E aí, a partir dali, você consegue conduzir e consegue ter jogo de cintura para sair das saias justas também. Oswaldo, eu conheço uma história sua que me deixou impressionada. Qual delas? Você ficou preso em Cuba? Eu fui detido em Cuba, Foi na detido. verdade. Eu viajei com 10 deputados estaduais. Eu trabalhava na TV Assembleia na época. Olha, meu comecinho de carreira. Eu trabalhei na TV Assembleia 2 anos, no começo mesmo dela.
E aí teve uma viagem com 10 deputados para uma visita oficial da Bahia, para visitar o governo cubano. Fidel ainda era vivo e nessa viagem tinha que ter autorização do governo cubano para poder trabalhar. E assim, foi uma verdadeira maratona. Foram 10 dias muito intensos. Eu fui com o Ney, que era o meu cinegrafista na época. E na hora de ir embora, resolvi gravar uma passagem no aeroporto de Havana. Estou aqui me despedindo de Havana, com os deputados. Todo mundo entrou no avião. Eu fui o último a acessar a alfândega, levaram a bagagem do meu cinegrafista e me levaram para um porão. E esse porão fez com que eu ficasse detido, eu tive que repetir com o meu portunhol da época, o meu desespero de falar que eu estava numa visita oficial, que eu estava acompanhando deputados da Bahia, mostrava toda hora a liberação que o governo cubano tinha dado para poder trabalhar, mas exigiu muito jogo de cintura e graças a Deus tiveram deputados na época como Álvaro Gomes, Bira Coroa. A mulher de Bira Coroa na época estava acompanhando e ela percebeu que eu estava sendo levado para algum lugar. Eu falei, socorro, estão me prendendo, estão me levando e não deixaram o avião decolar enquanto não me libertaram. Foi assim, uma fase bem difícil. Tipo, era 16 horas a hora do embarque. Quando deu a hora do embarque, bateu um aperto no coração. Eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, estou preso em Cuba. Mas aí o tempo passou, conseguiram me libertar, e aí a gente passou pela cidade do Panamá. Mas eu não me assustei, não. Eu voltei novamente a Cuba depois. Eu tive uma experiência agora como turista. Eu entendia que era um contingente do momento do governo, e eu estava, como jornalista, estava trabalhando, mas depois, como turista, eu voltei, aproveitei Cuba de uma outra forma, Havana, Varadeiro, e foi incrível. Recomendo, quero voltar lá, inclusive. Mas essa experiência me fez ter medo. Imagino. Me fala de um momento que você teve assim na sua carreira como jornalista, que você pensou, poxa, esse momento aqui me deixou muito realizado. Eu tenho muitos momentos de minha carreira que eu me orgulho muito, assim, de uma trajetória. Na verdade, eu considero a minha trajetória profissional como uma construção. Cada novo dia você tem uma nova experiência, novas demandas, o que acabam te fortalecendo para um mercado que é muito difícil, como a gente começou falando. Não tem uma experiência melhor ou maior do que a outra, tem experiências e existem desafios. A experiência da Tribuna da Bahia foi importantíssima, porque me deu uma base, me deu um lastro muito grande com o impresso, com o ambiente da política. Aí eu saí da Tribuna, fui para o Jornal Correio. Teve um momento que foi assim muito marcante, que foi na morte do senador Antônio Carlos Magalhães. Eu era repórter de política, eu fui colocado para falar com uma quantidade enorme. Eu gravei com 54 pessoas no velório de ACM, porque o jornal parou todo para fazer a cobertura. Mas eu, como repórter de política, na divisão de atribuições, acabei ficando com muitas demandas, a ponto de chegar na redação do jornal no final do dia, bateu o desespero, chamei a secretária de redação na época, Ana Paula Ramos, para falar, ó, eu tenho um material aqui que é humanamente impossível eu dar conta sozinho. Eu gravei com 54 pessoas, senadores, deputados, prefeitos, governadores, o vice-presidente da época. Então tinha muita gente para poder decupar aquele material e transformar em conteúdo. Então ela me ajudou a distribuir esse material com a equipe, e, sabe, foi um marco, assim, que foi um momento difícil para a história da política da Bahia, mas para mim, profissionalmente, foi uma grande prova de fogo. E eu comecei a mostrar ali para mim mesmo e para o mercado que o desafio ia vir, que eu era capaz de seguir, dei conta do recado. A experiência da cobertura foi muito grande, foi um momento difícil para a família, principalmente, mas profissionalmente, para mim, foi muito valoroso pelo desafio e pelo resultado do que a gente conseguiu fazer. Então, ali eu consegui enxergar a importância de um trabalho de equipe e que ninguém faz nada sozinho. Por mais que você esteja numa linha de frente em algum momento pela condução da sua própria carreira, sem uma retaguarda de suporte de uma equipe de qualidade, você não consegue tocar. E outras experiências na própria Câmara de Vereadores. Nossa, eu tive a oportunidade, ao longo desse período, de montar a TV Câmara, de trazer o sinal digital da TV, da rádio, da rede legislativa para cá. Na gestão de Léo Prates, eu montei a TV digital e aí trouxe também a Rádio Câmara, um sinal primeiro analógico, depois digital. Foram momentos realmente muito desafiadores e que me orgulha muito.
entender que a gente conseguiu construir um formato de comunicação que virou naquele momento referência para o país, de desengessar. A TV pública, de modo geral, sempre foi muito engessadinha, muito cheia de formalidades. E eu tive naquela época uma bagagem, me cerquei de pessoas boas, passaram pessoas pela minha vida, Ana Ribeiro, Márcia Luiza, muita gente boa que me ajudou a enxergar para a forma de comunicação de uma outra forma na televisão. E aí a gente começou a persistir a ideia de mostrar as pessoas como elas eram. A gente não tinha estúdio, não tinha um monte de coisa, mas a gente tinha rua e tinha vontade de fazer e vontade que desse certo. E as coisas foram acontecendo, a gente começou a construir um formato de comunicação na TV pública mais leve, mostrando a cidade, mostrando o serviço. Isso ganhou referência e virou uma referência na Astral, que é a associação que reúne as emissoras públicas de rádio e TV legislativas do país. E aí o processo foi acontecendo, a gente foi avançando, aí tiveram mudanças de gestão, eu saí do projeto da rádio e da TV, voltei a partir daí para o cargo que eu ocupava antigamente, já na gestão de Geraldo Júnior, como diretor de comunicação. E aí o tempo andou, lancei o meu portal de notícias, como eu falei, é o meu principal produto hoje, muita informação. É um filho novo, tem 3 anos e meio que a gente lançou, mas tem crescido dia após dia, mês após mês. O lançamento do portal foi no dia 2 de dezembro de 2019, uma segunda-feira. Nossa, mais de 320 pessoas passaram pelo Restaurante Pereira numa segunda. Nem eu sabia que eu era tão querido pelo mercado como foi naquele momento. E foi um marco, realmente, um divisor de águas. E me fez enxergar que eu estava no caminho certo. E que essa construção que eu fiz ao longo de toda a minha vida profissional, de entender um pouco de cada área, de beber um pouco de cada fonte, me fazia um jornalista muito mais consciente do meu papel, muito mais consciente da importância da prática do jornalismo para prestar serviço. Eu acho que o jornalismo, muito mais do que relatar um fato, como a gente estava brincando, todo mundo hoje é jornalista e quer falar o que está vendo ou o que acha. Mas um lastro profissional, com vivência, com experiência, de valorização das fontes, de respeito, de uma construção de relação de verdade com as pessoas, acho que isso me orgulha muito e diferencia muito no mercado de hoje, com tanta fake news e com tanta subjetividade, tanta superficialidade como a gente tem hoje no mercado da comunicação. E saber mergulhar no universo dos outros e mostrar e ver o seu trabalho sendo útil para o coletivo é algo que motiva e que faz o coração pulsar no dia a dia. É muito bom. A gente está falando aí de muita informação. Fala um pouquinho como é a sua rotina com muita informação. Na verdade, o Muita Informação surgiu de um desejo do meu coração. Era muito tempo, ficou durante muito tempo como um plano B. E quando eu saí do comando do controle do rádio e da TV Câmara, eu trouxe esse plano B para se tornar um plano A. E desde que a gente estruturou, que eu montei uma equipe, que eu pensei em colocar realmente no ar o portal, que me demanda muito. Mas a gente já construiu a rotina do portal em home office, a equipe trabalha toda de home office. A gente lançou em dezembro de 2019, chegou março de 2020, veio a pandemia e mostrou que a gente estava no formato certo, que o home funciona muito bem para o mercado de jornalismo. E ao invés de montar uma estrutura maravilhosa para colocar a equipe do portal, eu resolvi contratar mais pessoas e investir em pessoal, que é essa qualidade do pessoal que diferencia a gente hoje, de gerar conteúdo, de acessar pessoas bacanas. E a rotina do Muita Informação é muito próxima e se confunde com a minha própria rotina de vida, né? Viajo, estou aqui, estou ali, em qualquer lugar. Eu falo que me dá muita liberdade hoje a rotina do Muita Informação. A notícia chega até você. Né? A notícia chega até mim. Aí você faz uma triagem, como é que você... Com um bom celular e com uma boa internet, eu consigo trabalhar hoje em qualquer lugar. Isso é um diferencial, por exemplo, da época que eu estava na redação de jornal, na Tribuna da Bahia, que eu tinha que estar ali todos os dias e era algo que de um meio para o final começou a me incomodar muito. Mas você está em casa com a família, tem que sair no domingo, 17 horas para ir trabalhar. A gente vê como uma fase, coisa que o portal me dá muito mais liberdade, me dá essa autonomia. Eu consigo trabalhar de qualquer lugar, consigo acessar as pessoas de qualquer lugar e eu construí uma rotina com minha equipe. Eu tenho hoje 15 pessoas na equipe do portal Muita Informação. É uma equipe que está colada comigo, graças a Deus, assim, chega junto, tem um repórter, tem um editor, tem um videomaker,
tem uma equipe de rede, tem uma equipe realmente, tem um comercial, tem uma equipe que me dá um suporte muito grande. E como eu falei, a notícia acontece a todo momento. Eu sou acessado a todo instante com pessoas demandando, colegas, jornalistas, políticos, pessoas pedindo para divulgar ou para ajudar na divulgação das suas demandas, dos seus trabalhos. Então, eu não paro de trabalhar. Acordo trabalhando, durmo trabalhando, viajo trabalhando, mas como eu amo o que eu faço, isso acaba facilitando muito, porque você não faz a sua obrigação do seu labor, do seu trabalho com um peso. Como eu amo fazer jornalismo e gosto de gerar conteúdo, gosto de fazer notícia, é onde eu estou no lugar, começo a falar com uma pessoa, gravo, mando para a minha equipe, eu construí com a minha equipe, com Glaucia Farias, com todos os editores, uma dinâmica onde eu gravo a entrevista, mando para a equipe, o repórter produz, o editor libera, a equipe de rede replica nas redes sociais, ou seja, a gente criou uma demanda que a notícia não fica parada em mim. E como muita gente me acessa, a notícia não pode parar em mim. Ela tem que dar vazão. Então, toda hora tem que dar aquela olhadinha no WhatsApp, uma olhadinha. Abandonei e-mail, não consegui dar conta do e-mail, porque tem tanto e-mail, eu recebo 1000 e-mails por dia. É uma hora que é humanamente impossível. Então, absorvi o WhatsApp como principal forma de comunicação. E aí as pessoas demandam, muitos políticos, tem muita gente que me acessa. Eu tive a experiência de ficar quase 2 anos na Rádio Nova Brasil FM, 1 ano e 8 meses, foram 600 programas que a gente fez, tem muita gente boa também, através da Nova Brasil. Adorava aquele programa. Todo mundo acabava... É uma pena quando a gente perde um programa local, né? Porque... Programa com a nossa identidade, que fala muito mais o nosso tom de voz, a nossa língua, assim. Então... Tinha essa preocupação e esse desafio de tornar a rádio com uma relevância local, e acho que a gente conseguiu, ao longo desse período, da rádio fazer parte do dia a dia da cidade, do dia a dia da política, da economia, dos artistas. Nossa, acessei pessoas incríveis ao longo desse período. Fui o último jornalista da Bahia a entrevistar a Gal Costa, por exemplo, na última passagem dela aqui pela Bahia, na véspera do último show dela aqui em Salvador, ano passado. Nossa, acessei Gil, Ivete, Cláudia, Nando Reis, algumas vezes. Muita gente boa, Paula Toller. A minha última entrevista foi com Zizi Posse. Imagina, cresci ouvindo Zizi, sou apaixonado pelo som dela. E ter esse privilégio de usar a ferramenta da comunicação para acessar essas pessoas foi algo realmente muito bom. E todos os locais que eu trabalho acabam confluindo sempre para Portal Muita Informação. Então, como eu falei, o Muita Informação e a minha rotina acabam se misturando, porque todos os ambientes, eu trabalhei como colunista do Jornal à Tarde quase 3 anos, as grandes entrevistas que eu fiz, as grandes pessoas que eu acessei, Luiz Helena Trajano, Dória, Cortella, todas as pessoas que eu consegui acessar naquele período, eu consegui levar também que esse conteúdo fosse replicado e fizesse parte do Muita Informação. Então a gente construiu uma rotina, uma entrevista minha na rádio, em algum veículo, ela nunca é uma entrevista que rende uma matéria. A gente sempre tem a compreensão que uma entrevista é muito rica. Ela pode se desdobrar em algumas matérias e acaba repercutindo muito, porque se dá espaço para a sua fonte, para o seu convidado, ter mais espaço, mais lugar de fala. Então isso acaba tendo uma resposta muito boa, o que mostra que o formato que a gente começou a construir aí do Muita Informação está super acertado. É um processo de construção, não tem uma fórmula mágica. Público é igual a dinheiro, não nasce em árvore, viu, gente? Então você tem que ir atrás do público, você tem que levar o seu trabalho, você tem que fidelizar isso, fidelizar através de quê? Da qualidade do que você faz, da credibilidade que você constrói. Não dá para você simplesmente fazer um trabalho e virar as costas, você tem que ir, fidelizar, e esse processo de construção é gradativo. No primeiro mês que a gente colocou o portal no ar, foram 5.000 acessos no Muita Informação, em dezembro de 2019. Tem meses que a gente bate 300 mil, mês dá 250, outro dá 270, outro dá 320, então oscila muito, o público é muito volátil, então a construção é essa, eu quero chegar em 1 milhão, vou chegar, está muito perto. Então é essa construção de trazer novos públicos, de atrair públicos novos, de fidelizar o público que a gente já tem. E aí, com a construção, com uma boa equipe, com uma grande equipe, a gente acaba tendo aí um fortalecimento maior de todos, do todo, o que acaba fortalecendo o produto enquanto veículo de comunicação, o que me orgulha muito em fazer parte do mercado de comunicação hoje de uma outra forma.
É desafiador, a gente já conversou muito sobre isso. Sim. É desafiador ser Não é um empresário da mercado fácil, né? comunicação, não é fácil. Tem gigantes que Fala acabam. para os universitários aí. É um mercado Conselho para que. os universitários. É um Sem mercado. desencorajar, né? Porque eu acho que cada um tem o seu caminho, a sua Sim. estrada a percorrer. E O mais importante é ter importante. fé, não perder a fé jamais, e ter fé em você, ter fé em Deus, ter fé na vida e fé nas relações. Eu acredito muito nas pessoas. Sim. Quero continuar acreditando muito nas pessoas, porque eu acho que é a partir das relações construídas que a gente acaba construindo a nossa relação de vida, né? Então, é algo que estimula, que exige muito a você ter muito cuidado com a forma como você se relaciona com o mundo, na verdade, né? Porque as relações acabam se misturando, uma relação pessoal, uma relação profissional, às vezes se misturam, às vezes não. Então, você estar atento a tudo isso é muito rico e exige muito de todos nós. Então, é um desafio constante. Você que tem seu pé no jornalismo político, bastante. Eu tive aqui, inclusive, recentemente, o Levi Vasconcelos esteve aqui conosco. Maravilhoso. Ele O é aquela mestre. aquela figura. E eu vou fazer para você a pergunta que eu fiz para ele. Como é que você avalia esse primeiro semestre do governo Lula? Não, assim, na verdade, a gente vem de um período muito conturbado da política brasileira, então é muito difícil você fazer um paradoxo com o governo Lula sem fazer referência a todo o período de negacionismo que a gente viveu com o governo Bolsonaro. Então, os primeiros meses do governo Lula foram governos, como ele mesmo fala, de reconstrução. Independente se você gostar da direita, da esquerda, de Lula, de Bolsonaro, de Ciro, é um período muito difícil, mas muito rico que a gente vive, de uma mudança realmente de paradigma do que era prioridade e o que volta a ser prioridade com o governo. É um governo que ainda está caminhando, está engatinhando. É uma forma diferente de fazer política hoje. A relação com o Congresso Nacional não é a mesma de quando o Lula foi presidente da República, nos 2 primeiros mandatos dele, nem tampouco de Dilma. Havia uma relação muito mais direta de tomar lá da cá com o Congresso. Isso vem ano após ano, e agora com o Arthur Lira se mostrando que você não precisa ter um ministério de porteira fechada. Você pode ter vários ministérios e a negociação foi feita diretamente com o orçamento, com o poder que o parlamentar, que o deputado, que o senador passou a ter com suas próprias bases, e indicar milhões em orçamento para essas prefeituras, para essas cidades. Então, a relação de dependência do governo Lula com o Congresso passou a ser maior, o Congresso se fortaleceu de uma forma que até então não tinha sido experimentada. Arthur Lira é habilidosíssimo, tanto que ele está à frente da Câmara Federal e está aí navegando em berço esplêndido, tem uma bancada de 200 deputados. Qual é o presidente que não quer ter uma bancada de 200 deputados? Lula não conseguiu formar uma maioria ainda porque ele não conseguiu encontrar esse ambiente do Centrão ali, que fica com o PELA e com o PK. O Centrão nada mais é do que aqueles políticos que têm apego ao poder e estão sempre próximos ao governo, querem ter possibilidade de indicar, porque ser político de oposição é muito difícil, é muito delicado, tanto em Brasília quanto aqui, como na Assembleia. Então, é um período que exige muito. Então, o governo Lula é um governo que está tendo que mostrar a que veio, tendo que reconstruir as políticas sociais do país, que foram esfaceladas nos últimos 4 anos, mas com uma perspectiva, um objetivo muito grande de tentar formar um Brasil que possa gerar emprego, que possa gerar renda, onde as pessoas possam se sentir incluídas, mas é um período também que requer olhar para o período que a gente passou de uma outra forma. O resultado da eleição mostrou um Brasil completamente dividido. Foi metade do Brasil E que é essa Bolsonaro, odiosidade que a gente está vivendo ainda, né? vive ainda esse rescaldo da política. Bolsonaro está inelegível, mas não está morto politicamente. Então, o próprio extrato da eleição, como eu estava falando, de dividir o Brasil, não é que metade do país é direita e metade do país é esquerda. Metade do Brasil gosta e apoia Lula, metade do Brasil não gosta e não apoia Lula, queria Bolsonaro. Muitos por exclusão, mas o que a gente vive ainda é um momento conturbado. A direita se mostrou muito mais... A direita e o conservadorismo se mostraram muito mais fortes do que qualquer pessoa poderia imaginar antes da ascensão de Bolsonaro ao poder, e isso fez com que muita gente se chocasse. Muitos conservadores, muitas pessoas reacionárias começaram a se mostrar de uma forma nas próprias redes sociais que não se mostravam.
E muita gente se assustou com isso, Sim. com o que estava vendo, com aquela beligerância que a gente começou a ver nas redes sociais, as relações familiares sendo comprometidas, amizades sendo desfeitas. Isso muda o ambiente com a chegada de Lula, muda um pouco esse clima bélico, mas ele ainda existe. Um pouco menos, porque o principal ator da política do Brasil não alimenta esse tipo de horror que a gente viveu nos últimos anos. E a expectativa é que Lula faça cumprir o que ele foi eleito para fazer, que é olhar para realmente quem mais precisa, não deixar de olhar para o setor produtivo, gerar emprego e renda, que é, para mim, um dos grandes problemas do Brasil, falta de capacitação e falta de vaga de trabalho. Não dá para a gente olhar para a Bahia e não se assustar com a realidade que a gente tem hoje. Tem mais baianos que dependem do auxílio emergencial, do Bolsa Família e de outros programas de transferência de renda do que baianos com carteira assinada. Não dá para a gente achar isso normal, não dá para colocar na conta da normalidade um dado como esse. Sim. A transferência de renda ela é importante para dar acesso a quem não tem o básico para se manter, mas você tem que usar essa ferramenta para fazer com que as pessoas se capacitem e comecem a trabalhar com suas próprias pernas. Dê a vara para que a pessoa aprenda a pescar e não ficar dando migalhas no dia a dia. É uma fase importante, mas tem que ser uma fase, tem que haver uma transição e a gente não percebe muito isso claramente. A expectativa, inclusive, é que o novo governador Jerônimo Rodrigues coloque um olhar muito maior sobre isso. Lançou o programa aí Bahia Sem Fome, que nesse começo de governo ainda não se mostrou atendendo o objetivo, como a própria oposição fala, é uma gincana de arrecadação de alimentos e de distribuição de alimentação, mas você não vê uma política ainda estabelecida de tirar essas pessoas da dependência de um Bolsa Família, de uma cesta básica e dar oportunidade para essas pessoas ganharem dinheiro. Então, a chegada do dinheiro chinês abre um novo vetor de possibilidades e de desenvolvimento para a Bahia, esse dinheiro começar a chegar realmente. Tem a BID que vai se instalar em Camaçari, que já foi formalizada essa chegada, que abre um leque de possibilidades no mercado formal de trabalho muito grande. Tem Ferrovia Oeste-Leste, tem Ponte Salvador Itaparica, tem outros investimentos que podem revolucionar a Bahia aí nessa questão da geração de emprego e renda, porque para mim nada mais importante do que gerar emprego e renda, porque com emprego e renda você consegue ter o sustento e fazer escolhas para a sua própria vida e para a vida de sua família que podem diferenciar muito com o passar do tempo. E aproveitando que você está falando da Bahia, um dado, assim, eu acho que é um tema que está cada vez mais presente na nossa vida, na vida dos baianos, é a segurança, né? A pauta da segurança. Estava vendo, inclusive, que 3 das 4 cidades mais violentas do Brasil são baianas. Salvador, Camaçari, Feira de Santana. Você acha que emprego e renda são os elementos? Acho que é tudo junto, é uma coisa conectada à outra, né? Mas é uma coisa que realmente eu não sei se a mídia ela está mostrando com a real gravidade a essa questão da segurança que a gente está vivendo. Eu acho que a questão da segurança pública, da insegurança pública, é algo que preocupa, independente do extrato social, da raça, do gênero, porque atinge todo mundo. Ninguém tem mais segurança hoje para ir e vir, independente do local, do dia, se é de dia, se é de noite. Infelizmente, a gente percebe que a segurança pública está fora de controle, mas não é uma questão apenas de polícia. Quando você para conversar com pessoas da própria polícia militar, da polícia civil, você entende que o gargalo é muito mais amplo do que apenas a questão de aparelhar as polícias. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Então, para muitos criminosos, crimes que a gente vê corriqueiramente no dia a dia, muitos criminosos começaram a entender que o crime compensa, porque ele vai ser preso hoje, no outro dia ele vai ser solto. Então, há uma necessidade de olhar para a questão de segurança pública de uma forma mais ampla. E mais importante do que a polícia, hoje é a questão social. Se você conversa com vários vereadores daqui da capital, você consegue entender o que muitos vivem no dia a dia de jovens, de crianças sendo cooptadas pelo tráfico de drogas, porque a falta de perspectiva, a falta de emprego e renda, a falta de uma educação de qualidade, de uma perspectiva de futuro, faz com que muitas crianças, muitos jovens, sejam levados para o tráfico para poder fazer o trabalho
E muitos partem e começam a ganhar dinheiro a partir daí. Um crime, muitas vezes, acaba compensando para esses jovens que não veem na vida real, nos governos, uma perspectiva de sair da falta de perspectiva que muitos vivem. Então, o que deve acontecer é uma junção dos esforços das polícias junto com políticas públicas, porque aonde o braço do Estado não chega, o crime organizado chega. E é uma competição que não dá para você medir. Já mostrou por vários elementos, por vários dados, que não dá para você competir. Então, é você fazer com que esse jovem, com que essa criança, ela seja levada para o caminho do bem. Isso acontece através de quê? Da prestação de serviço na área da educação, levar a perspectiva de emprego e de renda para essas pessoas, porque se a gente não colocar um olhar social sobre a questão da segurança pública, infelizmente a gente vai ver cada vez mais o crime organizado e os crimes de modo geral cada vez mais sofisticados e a polícia cada vez mais tendo que enxugar gelo, porque é essa percepção que a gente acaba tendo no dia a dia, esse descontrole, porque é humanamente impossível você colocar um policial militar em cada rua ou em cada esquina da cidade. Basta ter o Pelourinho como referência. Uma das áreas mais policiadas do Brasil é o Pelourinho, é o centro histórico. No entanto, você vê crime lá no dia a dia. Então, não se trata de falta de policiais. Gente, não é falta do policiamento, não é só a falta do armamento. Você tem muito mais coisas envolvidas aí na questão da segurança pública e que passa, na minha ótica, diretamente pela falta de educação de qualidade, pela falta de perspectiva de que jovens e crianças possam usar o caminho da educação e do próprio trabalho para construir um futuro que seja muito mais positivo e prazeroso do que, infelizmente, entrar aí para o mundo das drogas e da criminalidade. Oswaldo, para finalizar, o que é que não pode faltar em um bom jornalista? Eu acho que o que não pode faltar para um bom jornalista é a necessidade de entrevistar, de investigar, de apurar, de se relacionar e de agir com verdade com cada uma das pessoas com que ele se relaciona. Eu acho que a construção da carreira de qualquer jornalista tem que ser lastreada sempre com muito respeito, com muita credibilidade, com muita confiança, com muita força de vontade. Pela adversidade, elas chegam a todo instante na vida da gente, né? Então, só realmente com muita fé para a gente conseguir se reinventar a cada momento. Acho que fazer jornalismo, independente da profissão, você tem que estar atento ao mercado e tem que se reinventar. Tem que, como o nome do próprio podcast, pode tocar que a gente dança. Então é isso, o jornalismo tem que fazer parte da vida das pessoas, porque faz parte da vida das pessoas e só a credibilidade, só a construção do que você tem ao longo da sua trajetória que gabarita e referenda o que você faz. Né? Tem muita gente falando muita coisa hoje em dia, mas nem tudo que é falado você pode endossar como algo realmente real e de credibilidade. Então, acho que a construção da trajetória profissional com muita credibilidade é uma das grandes marcas assim, que eu acho que a gente tem que ter para a vida e para o jornalismo também. Querido, muito, muito, muito obrigada, viu? Eu que Sua agradeço. presença aqui, quero dizer que foi um feliz encontro nosso, Sim. né? Casual lá em Cairu. Com certeza. Eu tive a oportunidade de conhecer sua mãe, com uma simpatia de pessoa, minha de mãe- conhecer um pouco mais também. Fã sua, fã de Guido, fã de Décio, eu adoro a experiência. Maravilhosa. Muito obrigada. Obrigado a você. Volte mais vezes, que vai ser um grande prazer. Só convidar que eu estaria aqui, com certeza. Pode tocar que eu danço. E a gente vai ficando por aqui. Você pode acessar os nossos programas através das nossas plataformas. YouTube, Pode Tocar, Spotify, Pode Tocar e no Instagram da Toca Comunicação.